Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E a gente vai junto. A Vilma aqui, a diaconisa Vilma. Pai, Senhor, irmã Vilma, Deus abençoe sua vida, varô. Glória a Deus, já faz dia que eu não estava vendo você aqui, hein? Sempre tá com a gente também. Deus abençoe. Manda um abraço para todo mundo aí, tá? Pro pastor Paulo, nosso amigo. Deus abençoe todos aí da Igreja Assembleia de Deus. Kailane Oliveira, Deus abençoe, Kailane. Caetei. É Caetei, uma coisa assim, né? Um nome meio difícil aqui de falar, tá, pessoal? De pronunciar, na verdade, né? Jorge Alberto Batista, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. O Bruno também. Valdirene Oliveira, Deus abençoe. Que bênção, estou muito feliz com a presença de todos vocês. Se vocês quiserem interagir comigo, pode interagir. Tá muito quente aqui, amado. Estou com o ar ligado aqui, mas mesmo assim estou transpirando demais aqui. Tá muito quente Campinas. É bem provável que daqui a pouco caia uma chuva bem forte aqui. Mas louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. E vamos junto aí até as 20 horas, junto trazendo a palavra do Senhor. E nós estamos aqui meditando, né? E terminando hoje, na verdade, a série A Salvação de Deus é para Todos. E hoje eu quero falar sobre o tema Salvos para Viver a Vida Eterna. Queridos, é muito interessante que nós, como cristãos, que fomos chamados para vida eterna, para viver para sempre com Cristo, muitas vezes, muitos cristãos têm desprezado esse tema nesses dias. E poucos têm falado. Olha o Edmar aí. Pai do Senhor Edmar, Deus abençoe. Manda um abraço para Maria aí, para todo mundo aí, tá bom, filho? Deus abençoe. Então tem sido muito desprezado o assunto sobre a vida eterna. Mas uma das razões da salvação, e a mais importante da razão da salvação, é a vida eterna, que Deus nos deu através de Cristo, tá? Para que nós pudéssemos viver a nossa eternidade ali com Ele, tá? Então a vida eterna, querido, ele é um dom de Deus. Ela não vem de esforços humanos, como está escrito em Romanos 6,23, que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se há uma razão da morte de Jesus naquela cruz, foi para nos levar de volta para a casa do Pai, para nós estarmos para sempre com o Senhor. Esse é o propósito máximo da salvação, que tem sido ignorado nesses dias. Hoje as pessoas têm valorizado, até ministrei esses dias atrás, sobre uma mensagem que fala sobre valorizando aquilo que não se tem valor e desvalorizando aquilo que tem valor. A verdade é que hoje as pessoas estão valorizando mais os bens materiais do que a vida espiritual. No passado, há 30 anos atrás, quando eu me converti, o que se falava nos púlpitos, o que a gente ouvia era só sobre a vida eterna, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre o alinhamento, até porque foi uma época que antecedeu lá a virada, né, do milênio. E aí pairava sobre o povo daquela época um medo muito grande, que em 2000 o mundo ia acabar. Então era um desespero naquela época, porque em todos os púlpitos que você ia ouvir as palavras do Senhor aqui, em todas as igrejas, falava sobre a volta de Jesus, falava sobre a vida eterna, falava sobre o homem largar o mundo, largar as coisas para poder servir a Deus. Mas hoje, depois que passou, virou o milênio e tal, os homens simplesmente esqueceram desse tema. E tem falado muito pouco sobre isso hoje, né? Tem até um hino que os irmãos estão cantando aí, dizendo não se fala mais, né, da salvação, já não se fala mais da vida eterna. Então, está se discutindo muito isso, por quê? Porque tem se deixado de lado esse assunto, que é tão importante, que é o assunto mais importante para aqueles que aceitaram a Jesus. Porque Paulo diz, se nós aguardarmos a Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E os cristãos têm vivido hoje em dia de uma forma que eles têm enraizado tanto as suas vidas nesse mundo, que se Jesus voltar, alguns vão ficar na dúvida se querem subir ou ficar. E é problema isso daí, tá entendendo? Tal é o apego nas coisas deste mundo. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos comprometer, não devemos ter responsabilidade, não devemos ter compromisso com as coisas que nós devemos ter, mas nós não podemos nos apegar a essas coisas a ponto de deixar de lado aquilo que é mais importante para a salvação, que é a vida eterna, que é o arrebatamento, que é estar com o Senhor Jesus, tá? Então, o Romanos 6,23 deixa claro, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, o mais importante seu aqui hoje é a vida eterna. Então, nós fomos salvos, sim. Nós não fomos salvos para ser ricos nesse mundo. Deus pode nos enriquecer? Pode, porque Ele é dono do ouro e da prata. Deus pode te dar uma casa? Pode. Por quê? Porque Ele é dono de tudo. Deus pode te dar um carro? Pode te dar um salário bom? Pode. Deus pode te dar saúde? Pode. Deus pode te ressuscitar? Pode. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas tudo isso que Deus nos der aqui vai ficar aqui. Não vai subir. A única coisa que nós vamos ter depois da morte é a vida eterna em Cristo Jesus. É a nossa vida com Deus. E muito tem desprezado isso. Tá? Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É presente e recebido por meio da fé, como está escrito em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se a salvação é uma dádiva de Deus, dado por meio da fé, isso quer dizer o quê? Que se eu não crer, eu perco. Entendeu? Se eu não acreditar, eu perco. Então não é algo que foi imputado nas pessoas porque Deus escolheu A ou B. Não, é algo que tem que ser exercitado a fé cotidiana. É por isso que Jesus diz, toma todo dia a sua cruz e siga-me. Porque se você deixar de crer na salvação, você perde. Você, automaticamente, se você não crer, você não vai viver segundo os princípios estabelecidos. Para que eu viva os princípios, eu preciso crer nele. Eu preciso crer que aquelas palavras que estão escritas ali, elas servem de norte para a minha vida. Se eu não acreditar nisso, eu não vou viver segundo o que Deus ordena. E se eu não viver, é porque eu não creio. E se eu não creio, eu perco a minha salvação. Porque a salvação é dada pela fé. Eu tenho que todos os dias crer. E porque eu creio, eu ajo diferente, eu mudo a minha maneira de falar, eu mudo a minha maneira de pensar, eu sacrifico, eu abro mão do pecado, eu procuro viver segundo os princípios, eu obedeço à voz de Deus, eu sacrifico, eu mortifico a minha carne, os meus desejos, tão somente porque eu acredito na salvação. Eu acredito que Deus não me salvou só para me ter uma vida abençoada aqui na terra, não. Deus me salvou para me levar para mansões celestiais, para estar com Ele. Foi isso que Jesus disse. Eu vou para o Pai, quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei-vos e levarei-vos para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai-vos também. Então, se eu tenho essa fé, eu me adequo a ela, eu entro no padrão dos céus para viver como o princípio ordena. Isso é fé, tá entendendo? Porque a fé, ela vai gerar uma ação na minha vida. Porque se eu tenho fé e não tenho obras, Tiago diz, é morta a tua fé. Mas se você crê e você vive segundo o princípio, obedece o princípio, você tem obras baseado no princípio de Deus, então a tua fé é uma fé viva, entendeu? Uma fé de salvação. Amém, Jesus? A vida eterna, ela não vai começar no arrebatamento, como muitos acreditam. A vida eterna começa aqui e agora. Começa no momento em que eu recebi a Cristo. No dia em que você aceitou Jesus, a vida eterna começou para você. Você deixou, a partir daquele dia, de ser uma pessoa que vai simplesmente morrer neste mundo e acabar. Não. Jesus disse que nós estávamos mortos, mas a partir do momento que você aceitou Jesus, Jesus deixa claro, dizendo assim, olha, agora você passou da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aceitamos a Jesus, nós saímos da morte e passamos agora para a vida. E essa vida está ligada à vida eterna. Então nós recebemos a vida eterna a partir do momento em que nós nascemos de novo. João 3,3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então quem nasce de novo recebe da parte de Deus a vida eterna. Tá entendendo? Começa agora a viver no reino de Deus. Já estamos no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós, está no meio de vós, disse Jesus. Cristo dá vida verdadeira já neste mundo. É por isso que há uma mudança radical no coração daqueles que de fato aceitam a Jesus. Por quê? Porque a pessoa começa a viver numa outra dimensão. Ela começa a viver uma vida totalmente alheia aos padrões do mundo.
de maneira que o mundo não a compreende, o mundo não entende o homem espiritual, a mulher espiritual, o mundo não discerne as coisas que esses homens falam, que esses homens vivem, tá entendendo? Por quê? Porque eles são carnais. Mas os espirituais entendem e discernem tudo. Por isso que quando um cristão verdadeiro, ele ministra uma palavra, as pessoas que são de Deus, elas entendem a palavra. Agora, quando é uma pessoa do mundo, carnal, e alguém está ministrando, ele não entende. Ele fica perdido. Por quê? Porque ele não tem a vida eterna, porque ele não nasceu de novo, porque ele ainda está no padrão que o mundo está vivendo. Mas nós não estamos mais na forma do mundo, nós estamos na forma de Deus. E a forma de Deus é essa, é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Cristo então dá a vida verdadeira já neste mundo. João 10,10 ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que ele está falando em abundância? Porque essa vida em abundância se entende que é a vida física, a vida na emoção, na nossa alma, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, tá? É vida. Porque todas as vezes que nós vivemos de acordo com os princípios de Deus, a nossa alma tem alegria, tem paz, tá entendendo? Então é vida emocional, mas também é vida espiritual. Por quê? Porque a palavra vida aqui dá a ideia de que nós vamos receber algo daquele que é a vida. Tá entendendo? Enquanto que uma pessoa sem Deus, ela vai se distanciar dessa vida. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, nós ganhamos, a Bíblia diz, longevidade, está escrito no Salmo 91, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei minha salvação. Então, promessa de Deus para quem aceita Jesus e vive o Evangelho, é que vai viver muitos anos na terra, até mesmo para glorificar o nome dele, para poder pregar a palavra. Então vai ter vida física, vai ter vida emocional, porque ele vai estar sempre curado, ele não vai estar preso a sentimentos de vingança, ódio, mágoa, isso que destrói o homem. Tá? Você quer ver uma pessoa morrer cedo? É uma pessoa cheia de ódio, cheia de mágoa. Essas pessoas morrem cedo. O câncer come essas pessoas. Por quê? Porque é algo maligno isso, tá entendendo? É algo terrível. Mas uma pessoa cheia de Deus, que é alegre, que é feliz, que não guarda rancor, que não guarda mágoa, essa pessoa vai viver muito tempo. A alma dela é livre, a alma dela é feliz, aonde ela vai, ela contagia o ambiente. As pessoas ficam perto dela e dizem, eu gosto de ficar perto de você, fulano, porque você tem um astral elevado. É assim que as pessoas do mundo dizem, né? Elas não entendem essa questão espiritual. Então ela fala, você tem um astral elevado, você é uma pessoa para cima, eu gosto de você. Mas não é, são os princípios de Deus se movendo na alma dessa pessoa. Ela tem esperança, ela tem fé, ela tem paciência, ela tem paz, entendeu? Ela sabe agir nos momentos de dor, de dificuldade, ela sabe enfrentar os traumas, as dificuldades da vida, sem pesar na alma dela, sem ela ficar paralisada. Então é vida na alma. E a vida eterna, que é a vida espiritual, que nós vamos viver não somente aqui com Deus, mas nós vamos viver lá na eternidade. Então é muito importante nós, como cristãos, entendemos isso, porque existem muitas pessoas movendo e trabalhando para este mundo, mas estão fazendo quase nada para viver uma vida na presença de Deus, para receber, né, essa vida eterna completa, que vai começar com certeza depois do arrebatamento. Até hoje nós temos a vida eterna, mas nós podemos perder. E quem diz que a pessoa não pode perder, até porque defende teologias aí que dizem que não, uma vez salvo, sempre salvo. Querido, não tem lógica na Bíblia isso. Não tem lógica. Quem lê a Bíblia de capa a capa vai entender que isso não funciona. Pode funcionar dentro das teologias humanas. Mas se você pegar a Bíblia e estudar a Bíblia de capa a capa, sem nenhum viés de nenhuma teologia humana, você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Não tem como. A salvação ela vai ser perdida se você não acreditar nela. Se você não acredita, você não vive em prol disso. Tá entendendo? Você vai para as vaidades do mundo, você vai para os enganos, você vai. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Se você não estiver engajado na palavra, se você não estiver engajado no reino, com certeza você vai ser enganado. O grande trunfo de Satanás é enganar as pessoas e tirar as pessoas do reino, porque ele sabe que ele não vai poder ir. Então, foca naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a palavra de Deus diz, e não abra mão da tua salvação, porque muitos que estavam em dúvida hoje estão no inferno, tá entendendo? Estão queimando no inferno, tá?
e com certeza muito arrependido, porque tiveram a oportunidade, mas não levaram a sério essa questão. Tá? E a Bíblia deixa claro isso para nós, que naquele dia vai ser traumático para alguns, mas vai ser muita alegria para outros. Por isso que nessa noite, toma posse disso. Cristo dá vida verdadeira já neste mundo. A vida eterna está em Cristo. Não existe uma outra fonte. 1 João 5,11 diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. É em Jesus Cristo que nós temos a vida eterna. Não é na placa da igreja, não é no pastor A, no pastor B, não. Eles são importantes? São. Sempre serão importantes. Cada lugar, cada igreja que desenvolve o seu trabalho, que prega a palavra, é uma bênção na mão do Senhor. Mas nós precisamos entender que a salvação, ela vem através de Jesus. Não é a placa da igreja. Não são os pastores que são detentores da chave do céu, que pode dizer você entra, você não entra. Não é. É Jesus. Por isso nós precisamos pregar o evangelho de verdade, para que as pessoas se desamarrem, tá entendendo? Dos homens e foquem em Deus, e foquem no princípio, e foquem na palavra. Porque os homens vão falhar. Estamos vivendo hoje dias tão difíceis, de homens que se diziam ser de Deus, fazendo coisas horrendas. Eu não duvido que eles continuem sendo de Deus. Porém, o que eles estão fazendo, estão manchando o nome de Deus, o nome do Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso, porque isso já é sinal dos fins dos tempos. A Bíblia diz que um dos sinais do final do tempo seria a grande apostasia. E lá há 30 anos atrás, quando falavam de apostasia, eu acreditava que a apostasia era as pessoas deixando a igreja, deixando o Senhor. Hoje está acontecendo esse fenômeno, as pessoas estão deixando a igreja, mas o maior problema não são as pessoas que estão deixando a igreja. O maior problema são as pessoas que estão deixando Deus dentro da igreja. Esse é o maior problema. Estão dentro da igreja e deixando Deus dentro da igreja. Porque os que estão saindo, elas estão sinalizando, olha, eu não quero mais isso para a minha vida. Então, está deixando claro que elas não querem. Mas o problema é quando a pessoa está no púlpito falando uma coisa e vivendo outra. Então é muito sério o que está acontecendo. E tudo isso já é indício da volta do Senhor Jesus. E é por isso que nós, como igreja, nós não podemos ficar lamentando, chorando, reclamando por esse fato, por esse fenômeno, mas tão somente, como disse Jesus, quando você vê tudo isso acontecendo, ele diz, olha para o céu, porque a vossa redenção se aproxima. Nós estamos muito próximos da volta de Jesus. E você não pode ficar de fora. Por isso que não existe uma outra fonte a não ser o Senhor Jesus. Amém, Jesus? Glória a Deus. O Pedro está dizendo aqui algo que eu nem vou citar para vocês, a blasfêmia que ele está dizendo aqui. Tá? Quem tem que rogar por nós é Jesus, porque a Bíblia diz em Isaías 53 que pelos pecadores intercede. Amém, Jesus? Então deixo claro para vocês nessa noite, Jesus Cristo, não aceite outra fonte. Só existe uma, e essa fonte é Jesus Cristo de Nazaré. Se você ouvir dizer que tem um Jesus não sei na onde, em tal lugar, não vai atrás dele, porque não é ele. É o Jesus bíblico, é o Jesus que está na Bíblia, é o Jesus que eu estou pregando para você aqui hoje, que está na palavra de Deus. Então tome posse e não arreda o pé dessa verdade. Quem tem Jesus tem a vida, 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se você tem Jesus Cristo, se você segue a Jesus, se você obedece aos princípios, você tem a vida. A vida de Deus está em você, a vida eterna está em você. Entendeu? A alegria de Deus está em você. Agora, se você não tem Jesus, aí você não tem a vida. Amém, Jesus? Então, nessa noite, tome posse dessas verdades, querido. Verdades bíblicas. Não é a verdade do pastor Marcos, não, nem da comunidade que eu sirvo, não. Entendeu? É verdade da palavra de Deus. Você pode pegar a tua Bíblia e ler. Está aí na tua casa. Né? A palavra não está longe. Não está no céu para que você mande alguém buscar. Não. Ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Você pode muito bem pegar a Bíblia e ver o que eu estou falando para você. Eu estou lendo aqui a palavra para você. Jesus Cristo é a única fonte de salvação. Não aceite outra. Não vá atrás de outra. Amém, Jesus? Porque se você for atrás de outra, no último dia você vai se frustrar muito. Só que vai ser tarde. Não vai dar para você correr atrás do prejuízo.
A vida eterna é um relacionamento com Deus, é conhecer a Deus pessoalmente. João 17,3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando a gente fala conhecer Deus, Deus é espírito, a Bíblia diz. E ele quer que nós o adoremos em espírito e verdade, porque ele é espírito. Mas como que eu conheço a Deus se ele é espírito? Eu tenho que ser espiritual. Você precisa deixar de ser carnal e ser espiritual. O que é um homem espiritual? O homem espiritual é o homem que está disposto a obedecer o evangelho. O homem espiritual é o homem que está disposto a ser discípulo de Jesus. Quando você obedece a Cristo, você se transforma em um homem espiritual. Tá entendendo? E o homem espiritual tem experiência com Deus. Deus fala e você ouve. Deus te dá sonhos, visões. Deus usa pessoas para falar contigo. Deus está me usando agora para falar com você. Entenderam? Então isso é ser espiritual. É simples assim. É só você obedecer o evangelho. Quem obedece o evangelho passa a ser espiritual. Quem desobedece o evangelho passa a ser carnal. Olha que simplicidade, gente. Tão simples. Mas o problema está na obediência. É muito difícil obedecer a Deus. Por quê? Porque você vai ter que sacrificar o teu desejo, sacrificar a tua carne, sacrificar a tua vontade, sacrificar os teus padrões, sacrificar as tuas realidades, sacrificar as tuas certezas. E isso a gente não quer. Tá entendendo? A gente não quer sacrificar isso. Abrir mão de tudo para receber a Cristo. Mas nessa noite eu profetizo sobre a tua vida. Se você quer salvação, você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A comunhão diária mantém a vida. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Olha que lindo, gente. Olha que texto maravilhoso. Quer dizer, Deus já fez o papel dele. Quando que Deus tentou se aproximar de nós? Quando Ele enviou Jesus na cruz do Calvário. Naquele dia, ele deu passo de reconciliação para com a humanidade. Agora é você que precisa ir a Cristo. Porque Cristo é a porta de entrada para Deus. Se você quer ter experiência com Deus, você precisa passar pela porta de Deus. E a porta de Deus se chama Jesus Cristo, o sacrifício expiatório, o sacrifício da cruz do Calvário. Essa é a verdade para mim e para você. Então, a comunhão diária mantém a vida. Se você já chegar a Cristo, se chegar a Deus, Deus vai chegar a você. Se você for para buscar Deus, Deus vai vir para te encontrar. Simples assim. Muito fácil. Entendeu? Agora, os tenros de coração, os que têm coração humildes, entendem essa linguagem. Mas os arrogantes, os presunçosos, os orgulhosos, os soberbos, dizem assim, por que eu deveria ir a ele? Por que ele não vem a mim? Por que ele não fala comigo? Mas ele já fez o papel dele, ele já fez mandando Jesus na cruz, agora cabe a você ir até Jesus. É interessante isso que eu estou falando, querido, porque eu gosto sempre de contar uma passagem da Bíblia, que fala que Jesus Cristo ia entrando na cidade de Jericó. E ele entra na cidade de Jericó e ele faz muitos milagres na cidade de Jericó. Na porta de entrada da cidade de Jericó havia um homem cego, chamado Cego Batimeu, que na verdade não era o nome, dizia que ele era filho do Timeu. Era isso que significava o nome dele, né? Porque as pessoas chamavam não pelo nome da pessoa, mas pelo nome do pai. E aí Jesus então entra na cidade e esse rapaz estava cego lá, tá entendendo? Na entrada, no portal de entrada da cidade. E Jesus vai e faz milagres lá. Por que Jesus não curou esse rapaz na hora que ele entrou? Porque precisamos entender que Deus já enviou Jesus para nós. Deus já fez a parte. Agora você precisa vir até Jesus. Quando Jesus faz todo o milagre em Jericó que sai, o rapaz, sabendo que era Jesus e o que ele fez, começou a gritar dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha o Josiel aí, meu amigão. Deus abençoe, Josiel. Estou feliz de te ver aqui, varão. O que aconteceu com Jesus? Na hora que o rapaz estava gritando, Jesus parou. Jesus parou e disse, trazei-mo aqui. Então você vai ver que Jesus está esperando você ir até ele, porque ele já veio até você.
O papel de Deus já foi feito, agora é o teu papel. E só os arrogantes, os orgulhosos, os presunçosos, os soberbos dizem, eu não preciso ir até ele. Então se você não precisa, não há como ele te agir na sua vida. Mas se você for, você não ficará decepcionado. Ele vai te responder e ele vai falar com você. Então essa é uma ilustração pequena, biblicamente falando, para te mostrar o quanto que você precisa correr para se aproximar dele. Amém? Feliz de te ver, pastor. Amém, José. Deus abençoe sua vida, varão. Como é que tá aí Belo Horizonte aí, Minas Gerais? Como é que tá as coisas por aí? Deus abençoe, viu? Manda um abraço para todo mundo aí. Então, nessa noite, toma posse dessa palavra. Porque nós somos salvos para viver a vida eterna. Nós não somos salvos só para viver um tempo com Deus. Nós somos salvos para viver com Ele para a eternidade. A vida eterna tem garantia divina. Jesus assegura proteção total. João 10:28 diz, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha a garantia. O Senhor está dizendo, eu dou a vida eterna, e ninguém vai roubar vocês de mim. Está entendendo? Isso é, se você crer, se você permanecer, se você não voltar para trás, se você, entendeu? Quando errar, reconhecer o teu erro e pedir perdão para Deus. Tá entendendo? É isso, é o mínimo que o homem pode fazer. É reconhecer a sua posição de homem, que precisa de um Salvador e que tem que estar ligado com Ele todo o tempo, obedecendo a sua voz e a sua palavra. Tá? Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, disse o Senhor. Não pode separar o salvo do amor de Deus. Nada nesse mundo pode separar-nos do amor de Deus. Isso está escrito lá em Romanos 8:38-39, que fala sobre a morte, a vida, né, a profundidade, a altura, a largura, os demônios. Nada poderá nos separar. Nada. Nada. Agora, se você não quiser, aí você se separa de Deus. Mas nenhuma força do universo tem o poder de te arrancar da mão de Deus se você não quiser. Amém, Jesus? Vale a pena, porque Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna é estar com Ele. Se você deixá-lo, Ele também te deixará. O profeta chega para o rei Asa e diz, olha aqui, rei Asa, Deus manda eu te dizer, enquanto tu estiveres com Ele, estará contigo. Porque o dia que você abandoná-lo, Ele também te deixará. Então, se eu estou com Deus, Deus está comigo. Agora, se eu deixo o Senhor, aí Ele me deixa. Gente, é óbvio isso. É tão claro. Se a sua mulher não quer mais conviver com você, ela vai embora, o que você vai ter que fazer? O que você vai fazer? Como é que você vai conseguir viver com ela se ela for embora? Você vai ter que deixar. É isso que a Bíblia está mostrando para nós. Um fato que ocorre aqui no nosso dia a dia, direto. Acontece direto. Quantos maridos estão aí porque a mulher foi embora? Quantas mulheres estão aí sozinhas porque o marido foi embora e não há quem faça eles voltar? Porque é a decisão da pessoa, meu Deus. Então, se você andar com Deus, se você querer Deus, Deus está com você. Agora, se você não querer Deus, Deus também não vai andar com você. É óbvio. É como 2 mais 2, 4. Não tem como. É racional isso. A vida eterna transforma o presente. Muda o modo de viver. 2 Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a vida eterna transforma a maneira da pessoa viver. Transforma o presente dela, transforma o coração. Eu tenho trabalhado com igreja, está aqui o Josiel, que foi membro da minha igreja, hoje está morando lá em Belo Horizonte. Tem o Maico, esse dia atrás entrou aqui, está lá em Santos. E várias pessoas que foram membros daqui da nossa igreja, estão em outros lugares, sabem do que eu estou falando. Eu sou pastor há mais de 30 anos. E uma coisa que eu aprendi durante 30 anos da minha vida, escuta bem o que eu vou falar para vocês. Você nunca vai mudar uma pessoa. Nunca. No máximo, o que você pode fazer é mudar a si mesmo. Mas uma pessoa você nunca vai mudar. Mas agora Deus, Ele pode mudar você e pode mudar as pessoas. Amém, Jesus? Quando o Evangelho entra no coração de uma pessoa, é um impacto tão poderoso que a transformação, muitas vezes, ela é imediata. Eu falo que eu já vi várias pessoas mudando da água para o vinho. Recebe Jesus e já pronto, a pessoa mudou. Tá entendendo? Agora você pode tentar mudar uma pessoa a vida inteira e você não vai conseguir. E você fica frustrado
porque você quer mudar alguém, você não consegue, mas Deus é diferente. Deus, com o seu poder e com a sua palavra, quando ele entra no coração de alguém, é o traficante que deixa de ser traficante, é o adúltero que deixa de ser adúltero, é o ladrão que deixa de ser ladrão, é o assassino que se converte de verdade e passa a amar as pessoas e cuidar das pessoas. Da noite para o dia, isso acontece. E eu vi vários e vários casos desse tipo acontecendo. Tanto do lado de pessoas querendo mudar pessoas e não conseguir, quanto de pessoas sendo mudadas da noite para o dia, quando elas aceitam a Jesus. Então é isso que Deus manda eu dizer para você nessa noite. A vida eterna transforma o presente. Produz frutos espirituais, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, 22, 23. Uma coisa que as pessoas não param para pensar. Gálatas diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Presta atenção. Embaixo diz: contra estas coisas não há lei. Escuta bem. Isso aqui são tudo coisas lindas e maravilhosas. É tão lindo você ver uma pessoa amorosa, uma pessoa cheia de alegria, que gozo significa alegria, uma pessoa que tem muita paz, uma pessoa longânima, que é uma pessoa paciente, que tem paciência, uma pessoa benigna, uma pessoa bondosa, uma pessoa mansa. É tão bom a gente ver isso nas pessoas. Só que olha só o que diz aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é. Isso deixa claro que isso não é do homem, isso é de Deus. E a gente só vai ter isso se nós estivermos em Deus. Por isso que nós não podemos exigir esses frutos nas pessoas. Porque isso não é do ser humano, isso não é da terra. Isso é dos céus e é trazido pelo Espírito. E quanto mais cheio do Espírito nós tivermos, mais nós estaremos apresentando isso. Então quer dizer, como é que eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito? Quando ela apresenta esses frutos. Porque se as pessoas não apresentam esses frutos, ela está cheia de religiosidade, não do Espírito. Entendeu? E um papel na vida eterna é trazer esses frutos em nós. O crente que vai para o céu, ele é amoroso, ele é alegre, ele tem paz, ele é longânimo, ele tem paciência, ele é benigno, ele é bondoso. Entenderam? Então, amados, são frutos do Espírito na vida daqueles que estão indo para os céus. Que às vezes o cara não tem um carro novo, às vezes não tem uma casa nova, às vezes não tem um salário bom, às vezes mora lá na favela, às vezes mora num barraco, caindo nos pedaços, mas tem isso. Entenderam ou não? Então é sério isso para mim e para você. O que a salvação faz em nós, tá? A vida eterna prepara o crente para o céu. Jesus voltou ao Pai para nos preparar lugar. É isso que ele diz em João 14:2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Hoje está tendo até debate sobre essa questão, se nós vamos para o céu ou não vamos para o céu, se nós vamos ficar na terra. Então são debates intermináveis aí de teologia, de líderes teológicos aí que falam. Mas a Bíblia está deixando claro que ele vai preparar lugar. E quando ele preparar lugar, ele voltará e nos levará para si mesmo. Eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro ficar com essa palavra. Amém, Jesus? No meio dessa contenda teológica toda, desses debates intermináveis teológicos, eu prefiro ficar com essa verdade. Está entendendo? Porque o salvo já tem casa preparada. O salvo já tem morada eterna. O salvo já tem um nome separado na glória. Tá? Então, precisamos entender isso, que nós somos salvos para receber tudo isso da parte de Deus. A eternidade com Deus é segura. 2 Coríntios 5:1 diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas no céu. Casa não feita por mãos, eterna nos céus, vírgula. Quer dizer, a casa que nós temos lá no céu não foi feita por mãos humanas. Foram casas eternas, casas feitas pelas mãos do próprio Deus para nós. Entendeu? Então é essa eternidade que eu te proponho nessa noite, que eu mostro para você. Talvez você não tenha ouvido mais isso hoje em dia. Quem sabe as igrejas que você tem frequentado por aí talvez não tenha falado sobre isso. Tá entendendo? Mas eu tô aqui para falar para você e dizer para você: a vida eterna, Deus nos deu através da salvação e nós não podemos abrir mão dela. Porque se você abrir mão disso, quando você cair na eternidade, você vai se arrepender amargamente. A vida eterna é a esperança do crente. É a esperança que fortalece. Romanos 8:24. Porque na esperança fomos salvos.
Paulo disse, se nós esperarmos a Cristo somente nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Tem algo muito maior esperando a gente. Vai chegar um dia em que os portais celestiais vão se abrir. E Deus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. Esse dia vai ser um grande dia, porque vai selar para sempre o nosso destino eterno. Nós vamos estar para sempre com o Senhor, diz Paulo. A esperança segura da glória, Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Então nada tira isso de nós, se nós não desanimarmos, se nós não desistirmos, se nós não pararmos. Está entendendo, queridos? Não pare, não deixe o Senhor. Busque o Senhor, busque com integridade de coração, busque com firmeza. Eu sei que nós temos muitas lutas, muita dificuldade, muitos problemas, mas vai chegar um dia que tudo isso vai acabar. A vida eterna afirma que a morte não é o fim. Os mortos em Cristo viverão para sempre. João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Você crê em mim, Jesus está dizendo, se você crê em mim, ainda que você esteja morto, viverás. Então a morte não é o fim, a morte não é o fim para nós. Por isso que todos aqueles que morrem em Cristo já estão na glória, estão prontos. O dia que nós morremos, nós vamos também encontrar com eles lá. Meu pai, a minha mãe, o meu sogro, minha avó, meu avô, todos que morreram em Cristo. Eu vou conseguir chegar e abraçar eles novamente na glória. Está entendendo? É isso que a Bíblia deixa claro. A morte, ela foi vencida. 1 Coríntios 15:55 diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo venceu a morte. Então, a morte não tem mais poder sobre nós. Nós agora temos a vida eterna. E nós precisamos trabalhar por isso, viver em prol disso. As suas raízes têm que estar enraizadas nisso. Entendeu? A tua briga neste mundo tem que ser para isso. Salvos para viver para sempre com Deus. Deus enxugará todas as lágrimas. Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Naquele dia, meu Deus, acabou tudo. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrima. Tem até um cantor, um hino da harpa que canta, que fala que lá nós não veremos, não terá mais sepulcros, né? Tá entendendo? Lá não terá sol, porque a própria glória de Deus vai iluminar toda ali, aquele local, aquele ambiente. Tá entendendo? Então nós vamos viver a vida eterna na presença do Senhor. Estaremos eternamente com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. E assim estaremos sempre com o Senhor. Uma ilustração para nós aqui, ó. Um rei construiu um grande navio para atravessar mares perigosos. Todos os navios anteriores naufragaram por causa das tempestades, mas esse era diferente. Ele tinha sido selado por dentro, reforçado com madeira especial e protegido com uma tecnologia única. Enquanto os marinheiros ficavam apavorados com as ondas, o engenheiro que projetou o navio dizia, fiquem tranquilos, este navio foi criado para resistir a qualquer tempestade. Ele foi feito para chegar ao destino final. Ele não pode afundar. Assim é a vida eterna. Deus é o arquiteto, Jesus é a estrutura que protege, o Espírito Santo é o selo por dentro. Quem está em Cristo pode enfrentar tempestade, ondas e ventos, mas não afunda, porque foi criado para chegar ao destino final. E o destino final é viver eternamente com Deus na glória eterna. É isso que você precisa ocupar a sua mente daqui para frente. Muitas pessoas estão perdendo até mesmo a razão e a alegria de viver, porque perderam a esperança na vida eterna. Perderam a esperança no céu que Deus criou para nós. Mas isso não é algo que você possa abrir mão. Amém? Que nessa noite, encerrando já essa série sobre a salvação de Deus é para todos, com esse tema, salvos para viver a vida eterna com Deus, que Deus possa abençoar a sua vida. Que nessa noite você venha para Jesus. Se você está desviado do caminho do Senhor, volte para Ele. Porque você não sabe o momento em que vai ser selado a sua partida deste mundo. Mas o importante é saber que quando nós partimos desse mundo, nós teremos uma mansão celestial para habitar. E o Senhor te chama nessa noite. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele te ama tanto. A Bíblia diz que Deus chama todos para o arrependimento. Deus chama todos para se converter e para vir a Ele. Então hoje é a chamada, hoje é a grande chamada. Eu ministrei sobre isso
na quarta-feira, na segunda-feira, sobre a chamada final. Deus está te chamando. Venha para a glória, venha para estar com Deus. Não abra mão da vida eterna. Não abra mão da presença do Senhor na eternidade. Porque todos aqueles que foram separados dele viverá num lugar onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. E Deus não quer que você vá para lá. Amém, Jesus? Então é por isso que eu quero orar por você nessa noite. Se você quiser aceitar Jesus, se você quiser reconciliar com Deus, vem aqui comigo agora. Fala para mim, pastor, eu quero reconciliar com Deus. Nós vamos reconciliar você. Eu estou aqui hoje como o embaixador dos céus, para te trazer de novo para casa, para colocar você de novo na presença do Senhor. Amém, Jesus? Aleluia. Pai querido, Pai santo, em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos nessa noite diante, meu Pai, desse grande desafio. O desafio de nós vivermos na tua presença, para vivermos a vida eterna contigo. O Senhor nos deu a vida eterna por meio de Jesus Cristo. O sangue precioso na cruz do Calvário nos resgatou, nos tirou das trevas, nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Nós não iremos abrir mão. Não iremos abrir mão. Porque não há nada que possa superar o que o Senhor fez por nós ali. Por isso, meu Pai, essa grande dádiva, esse grande presente que o Senhor nos deu, nós vamos abraçar nessa noite. E eu oro pelos teus filhos, aqueles que estão em dúvidas, aqueles que estão parados, paralisados, perdidos, aqueles que estão, meu Pai, muitas vezes, ó Deus querido, lançado fora por eles próprios. Eu busco eles hoje, diante do Senhor e pela tua palavra, que declaro que essas vidas, meu Pai, voltarão para o Senhor, serão trazidas de novo para a tua presença, para a tua glória, e o Senhor há de manifestar o teu poder sobre eles. Eu profetizo, meu Pai, cura. Meu Deus, quantos estão hoje desviados por conta de relacionamentos? Mas eu oro por eles, porque eu sei que não são os relacionamentos que têm travado, mas sim uma guerra espiritual, demoníaca, que tem se levantado nesses dias para afastar as pessoas da sua presença. E eu oro por elas agora, e peço que o Senhor quebre todas as correntes do inferno, que tem prendido essas vidas, a mente delas, que estão muitas vezes, ó Deus querido, como se estivesse anestesiada pelo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, traga razão espiritual no coração delas. Traga esperança hoje. Anime e fortalece o coração desanimado. Ressuscita o morto hoje, como nós estamos vendo nesse hino, meu Pai. Ó Deus, faz com que as cinzas se levantem hoje em vida e glorifique o teu nome. Porque cada uma dessas pessoas que estão desviadas, que estão paradas, que deixaram o Senhor, elas precisarão estar naquele dia prontas para entrar na mansão celestial. E somente através da volta, somente através do reconhecimento, somente através da reconciliação, elas poderão acessar a vida eterna. Então eu os coloco em tuas mãos agora e peço ao Senhor Jesus, pelo teu Espírito, ó Deus, visita esses corações agora e trabalha neles agora, cura eles agora, limpa essa vida agora, purifica agora e traga de volta para a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, queridos? Glória. Não perca essa oportunidade, queridos. Não perca. Deus está te chamando para ser salvo, para ser liberto, para ser transformado. Não deixe nada atrapalhar. Não deixe os homens atrapalhar a tua salvação. Não deixe os relacionamentos humanos tirar você da presença. Mas firma com Cristo. Firma na palavra. Aprofunde a sua fé na palavra de Deus. Volte a ler a palavra. Volte a ler a Bíblia. Volte a orar. Volte a jejuar, buscar o Senhor. Não deixa nada atrapalhar isso. Amém? Maria Marques está dizendo qual é o seu nome. Meu nome é Marcos, eu sou pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós estamos aqui na segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra de mudança, de vida, para que você volte para o Senhor, para que você se firme com o Senhor. Queridos, se você se sentiu tocado nessa noite, quiser nos ajudar nessa obra,
Quem sabe você entregar um dízimo, uma oferta, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus põe no seu coração. Você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado que eu vou passar para você o Pix da nossa igreja. Você que é do Kawaii, já tem o Pix aí em todos os vídeos abaixo. Você pode fazer um Pix, depois eu estarei orando por você e declarando sobre a sua vida a bênção do Senhor, tá bom? Outra coisa, se você está desviado do caminho do Senhor, está parado e não está indo em igreja nenhuma, mas você quer voltar para Deus, você quer estar na presença do Senhor, eu sei o que está acontecendo nas igrejas, eu sei da dificuldade, eu sei de tudo, tá, querido? A gente está ligado no que está acontecendo. Mas se porventura você não quiser ir para alguma igreja física, mas se você quiser participar de uma igreja virtual, nós temos também a nossa igreja virtual, tá? Comunidade Evangélica Cristo Esperança Virtual. O que é essa igreja? Essa igreja é um grupo que nós temos aqui no WhatsApp, onde eu dou assistência, tá, espiritual, eu oro, eu busco, né, ali a palavra de Deus, ensinamento para a pessoa, tiro as dúvidas sobre alguma coisa que a pessoa tenha dúvida. Se de repente ela está querendo fazer alguma coisa e ela está em dúvida do que vai fazer, eu oro pela pessoa e também oriento em algumas decisões que a pessoa precisa tomar, dentro da palavra de Deus, é claro, tá? Dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que a palavra de Deus fala acerca daquilo. Então, se você quiser se tornar um membro dessa igreja virtual, você acessa aí pelo meu telefone 19 99702 3477. Vamos lá? 19 99702 3477. Você pode participar dessa igreja virtual e você será ali um membro dessa igreja. Eu vou estar te orientando como pastor, um seu pastor aqui, né, na terra, te ajudar para que você caminhe na presença do Senhor, para que você venha para servir a Deus, para estar na presença do Senhor. Querido, não dá para ficar longe dos planos e da palavra de Deus, não dá. Quem fizer isso está correndo um sério risco. A qualquer hora Jesus pode voltar e você pode ficar. Então, pega o meu telefone se você está desviado, se você está parado, se você não está indo em igreja nenhuma, pega o meu telefone e liga para mim, que eu vou te colocar na nossa igreja virtual e você será um membro ali daquela igreja e eu vou estar instruindo você ali pelo WhatsApp, trazendo uma palavra, te dando orientação e orando por você. Eu faço oração pelos irmãos todos os dias ali, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida deles. Então, se você está parado, só você que está parado. Ah, pastor, eu sou da igreja tal. Glória a Deus. Vai lá e trabalhe, ajude o pastor e tal. Mas se você está parado, não está em igreja nenhuma, eu quero que você venha para essa igreja virtual. Amém, Jesus? Do mais, você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Tá? Nós temos um corte que depois é colocado aí de volta no TikTok, também no Kawaii. Eu coloco também no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então você pode acompanhar depois até mesmo as outras mensagens, porque eu transmiti uma série de 11 ministração. Então elas estão ali no YouTube, você pode assistir, tá? E participar dela inteira, se você pegou um pedacinho só, e vai entender o que a gente falou aqui hoje. E Deus com certeza vai mudar a sua vida. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Estamos chegando aí no final do ano e a Tua palavra tem sido ministrada de uma forma que os Teus filhos têm compreendido, porque a Tua palavra tem sido colocada de forma cristalina para que os Teus filhos não percam a rota, para que eles não percam o caminho. A nossa salvação vem de Ti, só o Senhor nos garante a vitória na nossa vida. E por isso nós colocamos diante do Senhor, coloca a vida de cada um dos Teus filhos, os que estão firmes nas igrejas, que o Senhor aumente, amplie a fé deles. Agora, aqueles que estão desviados, paralisados, que o Senhor traga para estar conosco, pois nós queremos auxiliar esses irmãos para que eles não se percam nesse grande projeto, que é a salvação da nossa alma. Então, sê com eles, sê com cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Maria Marques, Deus abençoe. Glória a Jesus. O Israel também aqui. Glória a Jesus. Elisivaldo, Deus abençoe. Glória a Jesus. GG Oficial. Irineu Silva, evangelista. Rapaz, eu conheci um Irineu evangelista, hein? Inclusive foi membro da minha igreja já. Não sei se é o mesmo. Deus abençoe, Irineu. Se foi você, dá um toque para mim depois. Gato de Botas, Deus abençoe. Maria de Fátima. John Weber. Glória. Gente, bênção demais. Não esqueça que quarta-feira vai ser a véspera do ano novo. Eu tenho a ministração preparada para ministrar na virada. E antes de eu ministrar lá, eu vou ministrar aqui na live, tá? Então esteja aqui na virada do ano aí, às 19 horas,
que eu estarei, a live não vai cessar na virada, nós estaremos com a live aqui, e Deus vai abençoar a sua vida. Amém, Jesus? Queridos, Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus, e que esse ano aí, esse final de ano, seja uma grande bênção na sua vida, grandes festas, e que, olha, toma muito cuidado que o inimigo está trabalhando nesses dias. E obedeça a voz do Senhor e seja abençoado. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.